Então você, comigo, abra a tua Bíblia. Nós vamos ler aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler o 24 e o 25. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, essa linha, andando até 5 anos, pode se separar. Andando até 5 anos, que Deus abençoe a cada tia. Não é fácil cuidar de crianças, mas a Bíblia vai dizer que das tais é o reino dos céus, amém? Que Deus abençoe cada tia. Eu sei, porque a minha esposa, a missionária Sara, é tia de Salinha, eu sei como ela chega em casa depois de uma Salinha bem agitada e abençoada. Então oremos pelas nossas tias e que a graça do Senhor não falte sobre a vossa vida, amém? Alguém pode dizer glória a Deus pelas tias de Salinha? Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Quem encontrou, diga eu vou morar no céu. Então eu creio que todos irão. Vamos lá. Capítulo de número 10, verso 24 e 25. Preste bem atenção. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos ou congregar, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Feche os teus olhos. Papai, nós oramos a Ti uma vez mais. Senhor, lemos a Tua palavra e sabemos que dela flui águas para as nossas histórias e vidas. Por isso, Pai, eu peço a Ti, a Tua noiva pede a Ti, que nós possamos sair desta noite vivificados pela Tua santa palavra, sair daqui mais abençoados do que já entramos, pois o Teu Espírito habita em nós, e a Tua palavra é lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, Pai, abra-nos o entendimento, Pai, faz essa mente cativa ao Teu Espírito Santo, que toda oposição, todo aquilo que vem para tirar o foco, a atenção, caia por terra agora em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo eleva-nos aos pensamentos que venham dos céus e que a Tua glória resplandeça no nosso meio. Esta é a nossa oração, crendo. Papai, fala conosco. Assim oramos crendo em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Tome seu assento, glorificando a Jesus. Amados, aprove ao Senhor estarmos aqui reunidos nessa noite. E como é bom estar na casa do Senhor. Eu tenho falado bastante sobre a questão ritualística, que muitas vezes o nosso preconceito nos leva a ter um preconceito com os de fora, sem analisar como nós estamos vivendo. Porque o ritual por si só, ele não tem validade se aquele que está inserido tem vida. Por isso nós temos que tomar muito cuidado ao adentrar por aquela porta e por aquele portão. Porque nós não viemos só prestar um ritual a Deus, nós viemos prestar um culto vivo de adoração ao nome de Jesus Cristo. E o Senhor colocou esta mensagem, esta palavra ao meu coração há algum tempo, e é muito necessário trabalharmos um pouco sobre isso, agora mais do que nunca, porque a Bíblia vai dizer que o fim dos tempos se aproxima, sim ou não? E a Bíblia vai dizer também que no final dos tempos os homens buscariam para si comichões nos ouvidos, buscando para si mestres e doutores, segundo as vossas cobiças. Se o grande dia se aproxima, o diabo muito mais trabalha para tirar aqueles que são de Cristo debaixo das asas dele. Então, se nós possamos nesta noite meditar um pouco sobre esta questão, porque a Bíblia vai dizer que o grande dia se aproxima. Jesus está voltando. Isso não é um chavão. Isso é uma realidade mais real do que o jornal de amanhã, mais atual do que a revista que vai sair semana que vem. E pode ser hoje, pode ser agora, porque Jesus breve virá e não tardará. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E agora o escritor aos Hebreus,
no capítulo 10, ele vai começar dizendo de algo. Ele vai trazer agora a relação entre a lei e o sacrifício de Cristo. O capítulo 10 de Hebreus, ele vai dizer, olha, agora a lei era a sombra das coisas vindouras. Como funcionava a lei, os sacrifícios, e agora todo o ritual que a lei trazia, e agora o escritor vai fazer uma conjectura com o sacrifício de Cristo. O escritor está dizendo sobre o sacrifício do Antigo Testamento, e agora ele entra no sacrifício de Jesus, fazendo a comparação que antigamente, ano após ano, sacrifício após sacrifício, os animais eram sacrificados para que os pecados do corpo ou do povo do Senhor pudessem ser encobertos, amém? E agora Jesus vem não para encobrir os pecados, mas para limpar-nos de todo o pecado. O capítulo 10 vai nos dizer no versículo 19, o escritor vai dizer assim, portanto, agora nós que pelo Espírito Santo e pela remissão de Jesus no Calvário, portanto nós agora, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo. Ele está dizendo, antigamente nós não tínhamos acesso, o véu ainda existia, a ligação ainda não era completa e nós tínhamos o impedimento de entrar no Santo dos Santos. Mas agora, através do vivo e novo caminho, o sacrifício de Cristo, o vicário de Cristo, de uma vez só, não é necessário mais sacrificar animais, não é necessário, a palavra vai dizer que Deus não se agradara mais de sacrifício de animais, da gordura dos animais, mas agora agora consagrou-se Jesus a isso, para que o sacrifício fosse feito de uma vez por todas. E por isso hoje nós podemos estar nessa casa, e nós podemos estar nos nossos quartos, aonde estivermos, e entrar na presença santa de Jesus Cristo. O capítulo 10, 19 vai dizer, olha, agora com ousadia, porque Jesus não gosta de gente preguiçoso. Agora com força, você já usou a expressão ousado? O que é uma pessoa ousada? Uma pessoa que se atreve a ir com força, uma pessoa que vai além do que está esperado. Jesus agora, através da palavra, o escritor vai dizer, olha, portanto agora entrem com ousadia pelo novo e vivo caminho, porque agora ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne rasgada, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Preste bem atenção nesses versículos, 22, fique com a tua Bíblia aberta, aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler, fique com a tua Bíblia aberta. Olha o que vai dizer agora o versículo 22, entenda que nós estamos falando de sacrifício, agora de comunhão, e agora da presença de Deus está em nós, e nós estamos na presença de Deus, através do vivo e novo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele vai dizer agora no 22, olhe, bem aí que está escrito, cheguemo-nos com verdadeiro coração, porque não adianta chegar com o coração com falsidade. Entremo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quem é sujo não encontra e não tem autorização de entrar no Santo dos Santos. 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Ele está falando da fé, da comunhão, e agora para nós guardarmos isso tudo, porque o grande dia de Jesus voltar se aproxima, e ele está fazendo isso em tudo uma comparação. Olha o 24 que nós leremos para entender o contexto agora. Ele está falando de guardar a confissão, guardar a fé, limpar o coração, e no 24 ele vai dizer, vocês também têm que considerar uns aos outros, para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Olha o 25, a profundidade do que ele está comparando isso. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais o quanto vedes que se aproximando está aquele dia.
O que nós podemos entender é que o escritor está nos dando direções para que a gente não possa perder aquele grande dia. Sim ou não? Todo mundo está entendendo aí? Então ele está dizendo, olha, guarda a fé, porque fiel é aquele. Mas ele está dizendo, olha, considera o irmão que está do seu lado. Não deixe de congregar, porque Jesus está voltando para buscar a noiva do Cordeiro. É isso que ele está dizendo, irmão Yuri. E nessa noite, em breves palavras, eu quero falar um pouco aos nossos corações, através da bondade do Espírito Santo, sobre o cristão e o congregar. Diga comigo, o cristão e o congregar. Quem é cristão aí? Cristos pequenos que buscam ser como Cristo é. Nós vamos entender que, para sermos cristãos, nós não podemos deixar de congregar. É isso que a Bíblia está dizendo, sim ou não? É o que eu estou dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo, olha, Jesus está breve para voltar. O interessante, presbítero Daniel, é que isto foi escrito há muitos anos atrás. O escritor está dizendo, olha, nessa época já tem uma galera por costume que tem deixado de congregar. Então, essa questão de deixar de congregar não é de hoje. Mas hoje, mais do que nesta época, nós estamos vendo o crescimento de um grupo chamado os desigrejados. Desigrejados. Afinal, eu devo congregar ou não? Afinal, eu devo ter comunhão com meu irmão ou não? Nós sabemos a resposta, mas muitas vezes inconscientemente deixamos de congregar e de ter comunhão com o irmão. E a Bíblia está dizendo que se nós deixarmos de congregar, de ter a comunhão com o irmão, provavelmente ficaremos de fora do grande dia que há de vir e não tardará. O cristão e o congregar. Porque o que são os desigrejados? Alguém pode perguntar. Aqueles que não pertencem a nenhuma igreja, que pensam que não precisam de ninguém, que pensam que podem ser cristãos sem congregar e aí até para o mesmo céu. Deixa eu dizer algo aqui que você sabe, mas para nos levar, chamar a atenção não é brigar, é levar o nosso foco à verdade, amém? Chamemos a nossa atenção para isso. No céu, diga, no céu, não haverá sala VIP. No céu não haverá sala VIP. E eu pensando nisso esses dias, pensei, como será no céu? Você já parou para pensar como será no céu? Jesus disse, olha, eu vou vos preparar lugar, mas voltarei para buscá-los. O que Jesus estava preparando para nós? Eu fico pensando que Jesus não foi preparar um condomínio fechado, onde nós pudéssemos estar longe um do outro, porque, eu estou no céu, mas não vou com a cara do diácono Francisco. Então ele é para aquela ponta norte do céu, e eu vou para a ponta sul do céu, porque Jesus fez minha casa longe da dele. Não é assim, meu irmão. Não é assim que funciona o céu. Porque se a comunhão não há na igreja na terra, a noiva do Cordeiro não será dessa forma no céu. Aqui nós trabalhamos para nos tornar mais parecido o possível de como seremos naquele grande dia. O dia a qual a Jerusalém se abrirá as portas e os santos entrarão e Jesus dirá, bem-vindos de meu Pai. Porque os desigrejados pensam, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso de congregar, mas quer ir para o mesmo céu, sim ou não? Porque só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. E nós estamos entendendo que, primeiro, congregar é bíblico, é um chamado para nós, é uma convocação para a igreja. Por quê? Você é igreja? Não, você não é igreja. Missionária é Carla. Eu não sou igreja, irmã Teresa. Quem te disse que você é igreja? Quem te ludibriou e disse você é igreja? Mentira. É isso que Satanás está implantando na cabeça de muitos. Você já é igreja, não. Individualmente nós somos templo de morada do Espírito Santo. Igreja somos nós.
A igreja é formada de indivíduos, mas eu não posso dizer e bater no meu peito que eu sou igreja. Não, porque a igreja somos nós. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos o povo de Deus. Preste bem atenção. Quando Paulo vai trazer a alusão do que é a igreja, ele vai comparar a igreja ao quê? Ao corpo. Abra comigo a tua Bíblia, 1 Coríntios 12, 12. Abra a tua Bíblia, DCM, me ajuda aqui, porque se eu for abrir aqui fica mais complexo para mim. Você abre a tua Bíblia e nós leremos, tá? Vai abrindo, porque a gente vai se habituando aonde está escrito. E você pode ir glorificando. Porque diga comigo, eu não sou igreja. Nós, diga com fé, nós somos a igreja de Cristo. Quando Paulo vai trazer a alusão para o entendimento do que é a igreja, do que é o povo de Deus na terra, ele traz a alusão, o entendimento e uma figura como o corpo. Ele vai dizer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo. Também é Cristo, assim é Cristo também. Abra comigo aí, 12, 17, do mesmo capítulo, 12, 17. Eu sei que Paulo no contexto está falando dos dons para edificação de quê? Da igreja. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Vai descendo comigo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante, que eu sei que você sabe a resposta, eu sei que você nunca viu, mas eu vou te perguntar, às vezes, por acaso, nós poderemos passar por alguma situação dessa. Mas irmã Rosana Sintra, a senhora já viu uma perna andando sozinho por aí? Não. Você já viu uma mão, Diácono Gerson, andando por aí de ônibus? Trabalha com... Já viu uma mão abandonando e fala, para aí que eu vou entrar, só a mão? Só se for a mão da família Adams, né? Mas na vida real não existe, irmão Wesley. Nós temos que entender que a alusão do corpo são todos unidos em um só propósito. Então quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer, olha, vocês são corpos e cada um de nós temos as nossas características. O que eu acho mais incrível em Deus, uma das coisas que eu acho mais incrível em Deus, que são tantas e muitas, é que Deus nos fez individuais. Você pode ser gêmeo da mesma placenta, é isso que diz? Do mesmo ventre, da mesma mãe, do mesmo pai. A sua digital vai ser diferente da digital do seu irmão que é gêmeo. Existem 7 bilhões de pessoas na Terra, 8 bilhões, já está se aproximando, se não aproximou. E cada uma delas não tem a possibilidade, Laércio, de abrir a sua conta bancária lá no Bradesco. Porque só a sua mão tem a possibilidade. E Jesus está dizendo, olha... Eu chamei vocês da forma que vocês são, que eu vos criei, para vos tornar um corpo só, onde cada um cumprindo o seu papel, o corpo funcionará bem. Agora pensa comigo, nós nos reunimos como corpo, nós falamos como corpo, cujo qual o cabeça é Cristo. Cada um deles como quis. Então foi Deus que nos chamou para estarmos juntos, porque o pastor sozinho não consegue, você sozinho não consegue. Diga para o irmão do teu lado, eu preciso de você. Não, esse aí não te deu uma resposta. Diga ao outro, fala assim, eu preciso de você. Porque nós somos membros de um só corpo. Mas hoje não. Hoje eu não preciso do divino, diácono divino, eu não preciso de você. Eu sou uma perna bastante elegante e eu não preciso de você. Não, nós somos servos um dos... A Bíblia vai dizer, admoestai-vos uns aos... Consideremos-nos uns aos... Como que você vai servir Jesus com os mandamentos que são coletivos dentro de uma casa, escutando palavras pela internet? É uma coisa surreal, mas está levando muitos ao mau caminho.
Se não fosse para congregar, o escritor Paulo não ia trazer essa direção para que nós possamos entender. Porque ninguém é igual ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você bate o dedinho, bem aquele dedinho na cama, Estênio, de noite, sem ver nada, você vê a estrela no escuro. Ah, mas esse pé é mole, hein? É assim que tu pensa? Porque o corpo é um só. Eu gosto muito do exemplo, e eu vou dizer um pouco sobre isso. Abra aí, Romanos 12, 4 e 5. Aos Romanos, vamos descer, me ajuda. 12, 4 e 5. Isso, abre a tua Bíblia. Se você quiser ir marcando, não sei se você tem o costume de marcar a tua Bíblia, mas fique à vontade, conforme aí a tua cultura de culto, né? Olha o que diz aos Romanos 12, 4, 5. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. 5. Assim nós, que somos, ele está falando para quem aqui? Carta, eu vou antecipar o que eu vou dizer lá na frente. Mas Letícia Silva, quando nós dizemos carta aos Coríntios, é para quem? Para a igreja que estava em Corinto. Mas não precisa ser igreja. Paulo manda cartas às igrejas de Corinto. E agora ele vai dizer, olha, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos... Imagina se a sua mão não te ajudasse a limpar o olho quando você acorda com aquela remela. Imagina Moisés, se os seus pés não ajudassem a sua cabeça a levar você a um exame oftalmológico. Imagina se os seus ouvidos não ajudassem você ao atravessar a rua e escutar um barulho. Por isso todos nós, unidos no corpo de Cristo, para Cristo somos importantes. Olha o que diz aos Efésios 4, 1 ao 6. Vamos ler. Aos Efésios 4, 1 ao 6. É um culto de ensino. Vamos dar uma passeada na Bíblia. Vamos edificando a nossa fé. A palavra vai dizer que nós somos abençoados quando lemos a palavra. Aos Efésios 4, 1 ao 6. Leremos, olha o que diz as Santas Escrituras. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, Paulo vai dizer, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fostes chamados, com toda a humilhação e mansidão e longanimidade, suportamos uns aos outros em... Espera aí, vamos pensar um pouquinho. Como eu suporto o Clésio se eu não preciso ser igreja com o Clésio? O lugar de suportar uns aos outros, ele está dizendo não aos ímpios, ele está dizendo à igreja. A carta é para quem? Para a igreja. Nogueira, como que você não vai suportar o João se você não tiver comunhão com ele, unidos como corpo de Cristo? Mas a doutrina de hoje é que eu não preciso estar no lugar, eu não preciso do meu irmão. Nós somos um corpo assim bem ajustado, totalmente regenerados. Eu preciso de ti, meu irmão. 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Espera aí. O Espírito Santo habita em mim. Deixa aí no 3, por favor. 3. Procurando guardar a unidade. A unidade aonde? Com os meus irmãos. A unidade do Espírito pelo vínculo da... A palavra vai dizer, quando depender de você, mantenha a paz com... Mas se você vive isolado do mundo, para que você vai precisar de paz? Só precisa de paz se vai haver conflito, sim ou não? Quem já teve conflito com alguém dentro da igreja?
Irmão, é normal. São pessoas pensantes, membros que têm pensamentos diferentes, mas unidos formam um corpo de Cristo na terra. Não deixe o corpo de Cristo na terra. Olha o que vai dizer o 4. 4. Há um só corpo e um só Espírito. Não existem 2, não existem 3, não existem 4 corpos, não existem 2 espíritos. É um corpo e nesse corpo está o Espírito. Quer ter o Espírito? Quem quer ter o Espírito do Senhor? Tem que fazer parte do corpo. É isso que a Bíblia está dizendo, sim ou não? Mateus, mas eu quero ser cheio do Espírito. Qual que é a regra do texto? Faça parte do corpo. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos. O que ele está dizendo aqui, diaconisa Maristela? Ele está falando de unidade, sim ou não? Um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de... Consequentemente, se eu não sou irmão do irmão que está do meu lado, eu não sou filho de Deus, sim ou não? Quem quer ser filho de Deus? Olha para o irmão que está lá e diz assim, eu vou te amar, meu irmão. Não, às vezes você, esse aí não... Então, olha para o Daniel lá, Clécio, fala, eu vou te amar, Daniel. Meu irmão, é fácil amar alguém que muitas vezes não pensa como a gente, age de forma a qual a gente não gosta, sim ou não? Não, não é fácil, irmão. O que não é fácil, mas é mandamento. Nós não viemos na terra, preste bem atenção aqui, cristão, quem é cristão? Nós não estamos nessa terra para fazer o que é fácil. Nós viemos a essa terra para fazer o que é necessário para chegar no céu naquele grande dia. Mas nós acostumamos. Era muito mais difícil trabalhar com algumas pessoas. Hoje não, tu deixa, fala, é o jeito dele. Deixa aí no 5, por favor. Efésios 6. 1:6. Isso, me ajuda aí, me ajuda. O 5, volta no 5, eu não terminei o 5, por favor. Efésios 4, 1 ao 5. Nós estamos no 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6 agora, perdão. O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Esse versículo é muito interessante. Porque Jesus está trazendo essa palavra, o escritor está trazendo essa palavra, Paulo está sendo inspirado a dizer, olha, não adianta pensar por si só. Porque um é o Pai sobre todos, o qual é sobre todos, é por todos e está em todos. Quer que Jesus esteja sobre você? Quer que Jesus esteja em você? Quer que Jesus trabalhe por você? Faça parte do todos de Deus. É simples. A analogia bíblica é perfeita. Porque se nós não fizermos parte do todos, estamos excluindo-nos da bênção do Pai, do batismo, da fé, da esperança e da vocação. Preste bem atenção. Não existe a possibilidade de um membro andar por aí sozinho. Não existe essa possibilidade de alguém bater no peito e dizer, eu sou igreja. Não, não existe isso. Nós somos a noiva do Cordeiro de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Eu gosto muito, Diácono Valdir Victorino. Eu gosto muito da analogia a qual, quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Todo mundo está comigo aí? Se pegasse aquela orelha, irmã Magda, limpasse aquela orelha na hora, aquela orelha estaria bonita, sim ou não? Bonita. Nossa, mas que orelha bonita. Mas se fica fora do corpo, apodrece. Diga comigo, quem sai para fora do corpo,
Quando sai, parece que está bonito. Não, mas diga com fé, meu irmão. Quando sai, parece que está bonito. Mas depois, apodrece. Não existe vida fora do corpo de Cristo na terra. Mateus, mas me dá um exemplo em qual eu posso estar aqui, mas eu estou com dificuldade, Mateus. Eu estou quase morto. Havia um homem, a qual tinha um problema na mão. A Bíblia vai dizer de um homem que tinha a mão mirrada. Todo mundo sabe esse versículo, conhece a passagem? O que é uma mão mirrada? Você sabe me dizer? É uma mão ressequida, é uma mão que está quase morta, mas está no... Diga comigo, quando eu estou quase morto, mas estou ligado no corpo, Jesus faz o milagre e traz a vida dele sobre mim. Mateus, mas eu estou com tanta dificuldade, mas é no corpo que a vida vem para o membro. É ligado no corpo mesmo com dificuldade, que a vida agora começa a acontecer sobre os membros. Por isso nós temos que ter a clara convicção que nós somos membros de Cristo, glória a Deus. Então nós só temos vida ligado no corpo de Deus na terra, que é denominado como a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro dele, que vai vir buscar para o grande dia que se aproxima. Mas existem 3 tipos de pessoas que são denominadas como os desigrejados. Eles não entendem esta parte por ignorância ou por falta de conhecimento ou por muitas questões. Vou falar de 3 tipos básicos para a gente entender um pouco sobre isso. O porquê as pessoas deixam a igreja? O porquê as pessoas deixam de congregar? O porquê as pessoas deixam de estar em ambientes onde a bênção, presbítero Eduardo, evangelista, perdão, nos trouxe aqui Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Tem como a gente estar em união, cada um na sua casa e Deus por todos? Primeira classe de pessoas, dos desigrejados, primeiro tipo. Pessoas feridas que foram causadas pelas igrejas que passaram. Existe um grupo de pessoas que hoje se denomina, ou que se denominam desigrejados, por conta de dores, por conta de sintomas, por conta de dificuldades que passaram outrora em más experiências em igrejas que tiveram. Por exemplo, passaram por lugares onde quem reinava não era o amor, mas a falsidade. Passaram por lugar onde não reinava a verdade, mas o engano. Passavam por lugar onde escândalos aconteceram, onde corrupções eram normais e onde falsos pastores lideravam. Então essas pessoas, o primeiro grupo, são aquelas pessoas magoadas, traumatizadas com igrejas. Nós, com certeza, conhecemos 1 ou 2 pessoas assim, sim ou não? Pessoas que estavam no nosso meio, mas por um motivo ou outro saíram e agora dizem: não, eu não faço mais parte do sistema religioso, eu não faço mais parte da igreja, porque lá atrás foram magoados, foram entristecidos, foram feridos. Então essas pessoas foram machucadas e traumatizadas por más experiências que tiveram. Então pessoas que saem da igreja traumatizadas têm a tendência de não irem para outras igrejas por pensarem que todas as igrejas são iguais. Então esse grupo é um grupo que teve maus bocados no passado e agora generaliza o que não deve ser generalizado. Quem conhece um político que é corrupto ou já ouviu falar de alguém? Todos os políticos são corruptos? Quem já ouviu e já viu um homem que verdadeiramente não tem caráter e que não presta? Todos os homens não têm caráter e não prestam? Mas nós temos o leve entendimento que se não deu certo é porque todo mundo é assim. Quem já ouviu falar de pastores que roubam? Todos os pastores roubam?
porque eu tive as minhas desilusões com a igreja, organização, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Agora eu devo dizer, eu não mais congrego. Quem está dizendo para congregar não é o pastor, não sou eu, é a palavra. Eu sei e não culpo só essas pessoas. Infelizmente existem os ladrões, os lobos da fé, os mercenários da fé, mas também existem pessoas que são bíblicas, igrejas que são bíblicas, e Jesus está dizendo, olha, não olhe para os seus traumas, volte-se à palavra e não deixe de congregar, porque eu estou voltando e vou buscar não um membro, mas o corpo de Cristo que é a igreja. Não deixe o trauma falar maior do que o chamado de Cristo, mas não. Os traumas falam mais alto do que o chamado e a vocação de um só Pai, de um só Deus, de sermos todos filhos dele. Então existem essas pessoas que foram magoadas e hoje estão longe das igrejas, traumatizadas e não querem saber de igreja. Existem também um segundo tipo, ou um segundo grupo, que é as pessoas que tiveram seus olhos abertos. Como assim, Mateus? Existem pessoas que pela iluminação de Cristo, de diversas formas, estavam no engano. Talvez estavam em seitas, talvez estavam em religiões, talvez estavam em lugares onde agora Deus abriu os olhos, seja através das Santas Escrituras. Quem já ouviu testemunho de pessoas que leram a Bíblia e se converteram? Leram livros, leram John Wesley, Whitefield, leram avivamentos não precedidos em outro tempo e agora se converteram. Leram, ouviram alguém pela internet e disse, eu me converto. Pelo YouTube, de vez em quando a gente vê pessoas, eu estou me rendendo a Cristo através dessa pregação, e glória a Deus por isso, mas nós não devemos deixar de congregar. Ao se depararem com a verdade, elas procuram uma denominação muitas vezes que são bíblica, mas não encontram. O que acontece muitas vezes, talvez não na nossa realidade, mas eu quero aqui abranger um pouco para o nosso entendimento deste grupo de pessoas. São pessoas que encontraram a Cristo, mas não encontraram a verdadeira igreja de Cristo na terra. Certa vez eu estava na Espanha, eu estava, não me lembro, indo com o Marcelo em algum lugar, e a gente passou por algumas cidades, vilarejos, eu não sei ao certo como chama lá, mas ele disse, olha, nessa cidade tem tantos mil habitantes e não tem uma igreja. Dói o meu coração, ele falando comigo, porque eu estou aqui perto, mas eu não tenho a condição de estar aqui e estar lá. Porque grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Então existem pessoas que, e esse grupo aqui são minoria, diga comigo, minoria. Pessoas que foram iluminadas através de uma pregação, mas não têm o contato com a igreja. Procuraram até igrejas que fossem bíblicas, mas não encontraram. Então esse segundo grupo de pessoas são honestos e justos, porém não encontraram uma igreja bíblica ou no seu arredor não existe uma igreja. Oremos para que Deus levante pessoas para levar a igreja dele na terra até os confins da terra. Amém? Então o segundo grupo são essas pessoas que foram os olhos abertos, iluminados por Cristo, mas não tem onde congregar. Mas agora existe um terceiro grupo de pessoas. E esse talvez seja o pior. São pessoas que combatem a igreja como instituição e como organização. Essas pessoas não só têm os seus traumas, mas também agora têm os seus argumentos para dizer, igreja, pastor, obreiro, sistema de homem. Quem já ouviu esse tipo de comentário? Pastor? Onde? Aonde está escrito? Como que é isso? Não, pastor é tudo ladrão. Aquele ali? Não. Aquela? Ih, eu conheço. E essas pessoas não só agridem a Cristo, como também combatem a igreja como instituição e organização. Muitas pessoas e muitos estudiosos, preste bem atenção, dizem que a igreja só foi instituída por volta do ano 300, 306, quando agora Constantino assume o comando, o império, e agora
A igreja até então, ano de 300, era perseguida, massacrada, morta, era proibido seguir Jesus. As coisas aconteciam, mas aconteciam em escondido. Mas a igreja nunca deixou de se reunir, de clamar, de buscar ao Senhor como o corpo dele na terra. E agora essas pessoas dizem, não, a igreja só foi instituída por Constantino. Não, a igreja de Cristo foi inaugurada por ele mesmo, através da vinda do Espírito Santo. A igreja de Cristo não vem depois que o imperador da terra deu o comando para que se pudesse fazer culto, não. A Bíblia vai dizer que naqueles dias, em Atos dos Apóstolos, as pessoas oravam, jejuavam, tinham comunhão uma com as outras, o partir do pão, e Deus trazia e agregava os santos todos os dias. Agregava onde? A igreja dele na terra. Como assim a igreja foi estabelecida por Constantino? Igreja é um sistema de homens, é um sistema falido. Igreja é lugar de escravidão, Mateus. Você não sabe o que eu passo na minha igreja. Você não sabe a pressão que o meu pastor coloca em mim. Você não sabe o tanto que aquele líder, aquela líder de departamento é chato. Não, na igreja, o que tem lá não é cristianismo, não, é dependência emocional. Sai para lá, Satanás. Igreja é lugar onde a gente é abençoado. Igreja onde a palavra de Deus é pregada. Não, ali o que acontece não é pregação. É uma pressão psicológica para a gente fazer o que o pastor está dizendo, o que o líder está dizendo. Deixa eu te dizer uma coisa, fuja das ideologias mortas deste mundo. Por que, Mateus? Você acha que Satanás quer te deixar ser igreja? Porque ele sabe pianamente que Jesus vai vir buscar, não é os crentes individuais, mas é a igreja dele na terra. Não, igrejas. Não, igreja virou comércio. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita igreja que virou comércio. Tem muito lugar que virou empresa. Muita igreja que virou comércio, a pessoa não se dá bem na vida, faculdade não dá certo, agora eu vou abrir uma igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, naquele grande dia. A Bíblia vai dizer que o joio e o trigo nascem e crescem juntos. Mas naquele grande dia, quem vai prevalecer é só quem for trigo. Mateus, mas eu conheço igrejas que não prestam. Eu conheço igrejas, mas deixa eu te dizer uma coisa, procure, se não for essa, procure outra que seja séria, mas faça parte do corpo, porque Jesus está voltando e se tu não fizer parte de congregar e do corpo, eu te falo que tu ficará para trás. Divino, me ajuda aqui, me dá um papel que eu esqueci meu lenço. Diga comigo, igreja é coisa de Deus para mim nessa terra. Então existem esses três tipos de pessoas: as magoadas, as entristecidas, aquelas que não têm a possibilidade, mas foram iluminadas, e aquelas que se colocam opositoras. Irmãos, quantas pessoas hoje cultuam a Cristo, dizem que congregam na igreja de Cristo, mas congregam pela internet? Obrigado. Sim ou não? Quem que é o seu pastor? Não, na terça eu escuto o Hernandes Dias Lopes. Na quinta é mais pentecostal, então eu vou para o lado do Eliseu, assim. Eliseu Rodrigues, pastor. Não, no domingo é mais EBD, eu vou para o lado do pastor Juliano Fraga, ele sabe mais de escatologia. No domingo de noite, Mateus, eu não posso perder pastor Napoleão Falcão. A pessoa não tem identidade. A pessoa não sabe quem ela é e também não sabe para onde ela está indo. Diga comigo, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar basta. Você quer ir para o céu? O lugar é na igreja de Cristo, na terra. Com um pastor, você tem que ter um líder para organizar bem. Um líder que busque, que ora, mas também você tem que ser servo. Você tem que ser ovelha, porque nós somos corpo interligados na terra.
O pastor, o obreiro, é uma coisa organizacional, é uma coisa que faz a coisa funcionar, é uma coisa dirigida por Deus. Os presbíteros sejam irrepreensíveis, os diáconos, tudo isso faz parte da igreja. A uns Deus chamou por apóstolos, outros por mestres, doutores. Isso é para continuar organizado a igreja dele na terra. Mas deixa eu te dizer, o pastor, eu, você, nós somos conservos um do outro. Ai, Mateus, mas você é evangelista. Esses dias aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu estou evangelista, eu sou servo. Diga comigo, eu sou servo. Esse dia eu fui fechar a porta ali. Irmão, normal. Fechar a porta. Tem uns irmãos que ficam bravos, não deixa que a gente fechar a porta, não. Aí eu fui fechar a porta. Uma irmã virou para mim, evangelista. Eu falei, antes de evangelista eu sou servo. Depois de servo, eu sou filho de Deus. Depois de filho de Deus, eu fui diácono e sou diácono. Sou presbítero, depois sou evangelista. Deixa eu dizer, a gente acumula cargo e o cargo casou com a carga. E glória a Deus que nos deu o privilégio de servi-lo como servo. Nós somos servos uns dos outros. Mateus, mas como que funciona isso? A igreja, ela é o organismo vivo de Cristo na terra. E ela é também a organização de Deus na terra. Abra comigo tua Bíblia aí, Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler o 17 e o 18. Coloca para mim descendo, por favor. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. O cristão e o congregar. Olha o que diz as Santas Escrituras, preste atenção para a gente entender o primeiro tópico, a igreja como organismo vivo. E Jesus respondendo a quem? Pedro, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. 18. E também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, fragmento de rocha. E sobre esta, Jesus está dizendo, olha, você é fragmento e eu sou a pedra. E sobre mim eu edificarei a minha... Quem estabeleceu a igreja? Quem é cristão? Cristo estabeleceu a igreja. Mas vamos entender. E as portas do inferno não prevalecerão contra... Contra quem? Quer vencer as ardis e as astutas ciladas do inimigo? Quem quer? Tem que ser igreja. Porque se não for igreja, a porta prevalece. Mas se for igreja, não prevalecerão as portas do inferno contra ela, contra a igreja de Cristo. Mas esta não é igreja organização, essa é igreja organismo. Como assim, Mateus? A igreja de Cristo na terra, ela é um organismo vivo. Nós somos igreja de Cristo aqui, os nossos irmãos são igreja no Japão, na Argentina, em Portugal, o pessoal da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia, todos esses povos são o povo de Deus como organismo vivo na terra. É a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que foi separada por Jesus, edificada sobre a rocha que é Cristo. Nós somos a igreja organismo vivo de Deus na terra. É necessário entendermos isso, porque independente da denominação, Deus chamou uma só igreja. E o que acontece? Mas se é presbiteriano... Peraí, nós lemos que Paulo vai dizer, um só Pai para que todos sejam um só corpo. É uma só igreja. Um só organismo vivo fazendo a obra e sendo a noiva do Cordeiro na terra. Mas para que esse organismo que Jesus trouxe do céu, que Jesus formou a partir da cruz do Calvário, funcione como organismo vivo, que é a conexão com o Pai, que é a direção do Pai, nós precisamos de uma organização na terra, sim ou não, gente? Precisamos de uma organização, mas muitos dizem, não... A igreja é um organismo vivo, nós somos onde estivermos sim, mas a igreja, a organização, ela é necessária.
Mateus, me prova biblicamente. Abra a tua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler o 4. A igreja como organismo foi estabelecida por Cristo e é uma só em toda a terra. Os santos estão inscritos e estabelecidos nessa igreja como organismo vivo. Mas Mateus, esse trem de igreja, organização é coisa de homem. Presta atenção aí. Apocalipse 1:4. João. As sete igrejas. Como assim? Se eu devo ser uma igreja só, e para quem João está escrevendo então? Nós somos um organismo, mas dividido como igrejas, como organização. João vai dizer, as 7 igrejas, e ele está sendo inspirado por quem? Por Cristo. As 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, existe uma igreja na terra, mas existem as divisões organizacionais da igreja na terra. Existia a igreja de Éfeso, sim ou não? Mas existia também a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Existia a igreja de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia. E Deus está dizendo, ei, todas essas funcionam como organização, mas todas essas são um organismo vivo na terra. Nós somos a igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Para que funcione bem, Deus traz as direções a nós. Se nós formos ler, depois tu lê na tua casa, Apocalipse 1, do 1 ao 3, ele vai falar das igrejas. Olha, a 1 ele diz, olha, vocês dizem que estão ricos e abastados, não tem falta em nada, mas estou de fora. A 1 ele diz, olha, vocês são perfeitos, uma coisa só vocês deixaram, o primeiro amor. Olha, para 1 ele diz, eu recomendo que vocês, olha, comprem colírio. O que ele está dizendo? A organização também é direção de Deus na terra. E agora, ele compara, ele coopera para que as igrejas como organismo cresçam. É uma questão muito séria, porque eu estava dizendo antes, Stênio, sobre as cartas. A carta aos Coríntios, Paulo escreveu para quem? Para a igreja de Corinto. Mas espera aí, a carta aos Gálatas, Paulo escreveu aos Coríntios? Não, para a Galácia, para o povo que estava na Galácia. Não, mas a carta aos Tessalonicenses é para quem? Para a igreja que estava em Tessalônica. Não, mas e a carta aos Efésios? Era para quem? Era para a igreja que estava em Éfeso. Não, mas a igreja de Colossenses, Mateus, eu acho que não. Paulo escreve a igreja de Colosso. Deixa eu te dizer uma coisa, negue essas ideologias que dizem que igreja é sistema de homens. Igreja é estabelecimento da igreja viva, o organismo vivo como organização na terra. E para funcionar como organização na terra é simples. Diaconisa Rayane, precisa sim de um CNPJ. Precisa sim de ter uma conta, precisa sim de ter uma organização, sim ou não, gente? Precisa pagar o imposto, a água, a energia, mas não, isso é sistema de homem, não, gente. Para o organismo vivo de Deus, de Cristo, funcionar na terra, é necessário que haja a igreja como organização. Mas infelizmente, muitos estão dizendo, não, isso é sistema de homens. As mágoas estão falando mais alto do que a promessa, do que a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, João, segunda carta, epístola, segunda João, lá no finalzinho. Nós vamos ler capítulo 1, verso 12, para a gente entender uma coisa. Entenderam? Organismo e organização, as duas coisas são estabelecidas por Deus na terra. Mateus, eu abro um parênteses aqui enquanto você procura. Mas a organização está falida. A organização está
acabada, mas o organismo de Deus nunca deixa de congregar com os santos. Meu irmão, todos nós, a igreja sempre terá os remanescentes que digam: eu não largo de Jesus, porque o grande dia se aproxima e ele vai vir buscar a noiva. Eu não largo. Olha o que João vai dizer, segunda epístola de João 1,12. Ele vai dizer assim: olha, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo. Vou abrir um parênteses, com papel e tinta. Por quê? João está dizendo: olha, naquela época tinha internet, tinha chamada de vídeo, WhatsApp. João está dizendo: olha, eu tinha muita coisa para escrever para vocês. Eu tinha muita coisa para falar para vocês através da escrita. Mas ele vai dizer assim: olha, mas eu espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. O que você entende desse versículo? O que eu entendo desse versículo? Primeiro, não adianta só ficar trocando mensagem, tem que fazer parte e ter face a face um com o outro. Porque hoje o mundo da tecnologia é uma bênção, sim ou não? É uma bênção, tanto que mal usado se torna uma maldição. O que a gente falou no domingo? Tudo que é bênção na mão de Deus, o inimigo distorce, vai se tornar maldição. E o que está acontecendo hoje? A tecnologia no dia de hoje, porque está deturpando a igreja, dizendo: olha, agora você pode congregar aí pela internet. Tudo bem, você é igreja aí do outro lado. Deixa eu te dizer uma coisa: não deixa Satanás roubar a sua bênção. Ah, Mateus, mas pela internet Deus faz milagre, faz. Deus é Deus, Ele faz o que quer. Mas a palavra diz: não deixando de congregar como outros têm feito. A pandemia revelou algumas coisas. Primeiro, quem sentiu falta de estar na igreja na pandemia? Não, Mateus, mas aquele irmão é chato demais. Irmão, você estava com saudade de olhar na cara dele e falar: irmão, mas tu é chato, mas eu te amo. Ah, mas era horrível, era péssimo. Eu fiz parte da equipe que ficou na pandemia aqui, gravando som, sonoplastia, câmera. Eu fiquei aqui, a igreja vazia, sem ninguém, e o pastor pregando para uma câmera. Os irmãos estavam do outro lado, mas o pessoal não entendeu o valor de congregar. O valor de estar reunidos em um só propósito, em um nome de um só Deus, que é Pai de todos, em uma só fé, em um só amor, em uma só vocação, em um só batismo, em um só corpo. Quem já assistiu o culto pela internet? É bom ou não? É uma bênção, irmão, é uma bênção. Parece que o pastor está lá dentro de casa. Irmão, culto pela internet, se você vacilar, o pastor está pregando. Pô, mas se essa janela está suja, hein? Meu Deus do céu. Não tem nada contra. Não é proibido olhar culto pela internet. Mas deixa eu dizer, se você pode estar na igreja, seu lugar é aqui, internauta. Desculpa, vou ter que dizer. Ah, mas eu estou do outro lado do mundo, glória a Deus. Se encaixa no segundo ponto que a gente está dizendo. Não existe uma igreja bíblica naquele lugar. Mas se tem igreja, tem que se congregar. Tem sim que estar. Ah, mas hoje eu vou assistir pela internet. Perdeu a bênção hoje. Mas, Mateus, Deus curou pela internet. Deixa eu te perguntar uma coisa. Das vezes que você foi tocado por Deus, curado por Deus, você estava na internet ou aqui no culto? A tecnologia faz quem está longe estar perto e leva quem está perto para longe. Um dos maus desse tempo é a tecnologia, porque hoje minha esposa está na Espanha, eu ligo para ela e falo: meu amor, como eu te amo. Ela chega do meu lado, eu fico no celular e não dou bola para ela. Já parou para pensar? Já parou para pensar que os seus amigos muitas vezes são amigos da internet, são amigos do WhatsApp? Já parou para reparar que até no mundo secular, os encontros são pela internet. Quando chega um perto do outro, não sabe o que fala, não sabe o que age, não sabe como é que é. E assim é pela internet. Quando a gente se acostuma a cultuar a Deus pela internet, chega no culto, não sabe o que faz. Não sabe o que acontece. Porque está acostumado com o que não deveria.
se acostumar. Porque a internet traz os relacionamentos de longe para perto, mas os de perto... Quantas vezes nós estamos sentados na mesma mesa, do lado, mas o celular não se aparta da cara da pessoa, da face, do rosto, da forma que você quiser. Coloca o copo assim, ó, vê o celular, mas não conversa com a pessoa. Eu não gosto de conversar muito, gente, eu converso bem pouco, minha sogra está aqui, ela é testemunha. Minha mãe está ali, ela é testemunha. Muitas vezes eu vou à casa da minha sogra, do meu sogro, fico conversando lá e tal. Meia-noite, a Sara, vamos embora, pelo amor de Deus. Eu falo, não, deixa eu terminar de tratar o assunto aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe que o anticristo roube você de Cristo e da comunhão da igreja. Não deixe que o anticristo, que a internet, que o que for, roube você da sua família. Sentou na mesa, larga esse negócio para lá, irmão, pelo amor de Deus. Tempo de mesa é tempo de qualidade. Jesus, quando sentou à mesa, na última Santa Ceia, ele pegou o celular e disse, não tinha celular, Mateus. Ele pegou um livro para ler. Não. Ele foi ter comunhão com os seus. Aí o desengrejado diz, não, mas eu creio em Cristo, creio na Santa Ceia. Meu irmão, a Santa Ceia foi deixada para quem? Para a igreja. Paulo vai dizer, fazer isso em memória de... Fazei, não é faça, fazei. Sempre que vocês forem fazer, façam isso em memória de mim. A Santa Ceia era a comunhão do povo, de Cristo, dos apóstolos, dos discípulos com Cristo. Era a comunhão deles com o estabelecimento da igreja. Dali vieram os pais, os apóstolos e aqueles que inauguraram a igreja através da descida do Espírito Santo. Não, Mateus, mas eu sou igreja, mas é Santa Ceia. Não, traz aqui em casa. Meu irmão, como é bom estar num culto de Santa Ceia, pegar na mão do irmão no final do culto e dizer, como é precioso. Não, qual que é o hino que canta? Não, vai valer a pena, pelo sol da manhã, pegando na mão do irmão, falando, nós vamos chegar no céu e é junto. As pessoas mais importantes são as que estão aqui e agora. Irmão, nós temos a mentalidade, irmão Marcos, irmão Claudiné, de valorizar quem está de longe. Nossa, mas fulano do céu, e o fulano ciclano está do seu lado e você nem dá bola. O ser humano, ele tem uma leve tendência de só valorizar quando perde, sim ou não? Só valorizar quando está longe, sim ou não? Não, mas se tivesse aqui, eu tomar um açaí, não. O goiano fala isso, né? O que é nó? Nó é nossa, né? Não, mas se ele tivesse aqui... Deixa eu te dizer uma coisa, eu gosto dessa frase, sempre falo com a mocidade. As pessoas que estão mais importantes são a que está do seu lado. Olha quem está do seu lado aí, olha para ele, olha dentro do olho, isso. Diga que você é a pessoa mais importante nesse momento. Alguém pode glorificar o nome de Jesus por isso? Não, Mateus, mas importante é meu pai. Deixa eu te dizer, quando teu pai estiver perto de você, ele vai ser a pessoa mais importante. Se a gente pensar assim, a gente começa a valorizar o irmão que está do nosso lado e a gente nem cumprimenta, chega, vira a cara, mas não, Deus nos chamou para ser igreja, corpo unido e fixo na terra para a glória dele. As pessoas mais importantes são as pessoas que estão do nosso lado. Porque senão a gente começa a valorizar quem está longe. Esquecendo de valorizar quem está. Valorize quem está perto de você. Valorize o irmão que está do seu lado. Congregar virtualmente. Como eu disse, é uma nova época, um novo tempo. E congregar virtualmente é uma questão. Eu conversei e vi, até a pastora estava conosco nessa feita,
um comentário de alguns outros irmãos, não são dessa igreja, dizendo que depois da pandemia nunca mais congregaram numa igreja física. Eu falei, meu irmão, mas é tudo isso que o diabo queria. Não, agora pela internet, eu recebo do mesmo jeito. Mateus, eu sou dizimista, eu envio o dízimo pelo Pix. Ei, Deus não está interessado no seu dinheiro, no seu Pix, antes que você faça parte do corpo dele na terra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Abra comigo aí, Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. Deixa eu acelerar aqui. Olha o conselho do sábio Salomão para nós. Provérbios são conselhos práticos para todos os nossos dias. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele insurge contra a sabedoria. Não, pastor Marciano tem essa frase. Ele diz, não há crescimento no isolamento. Irmão, preste bem atenção. Quando alguém começa a se isolar, está com um problema. E se não voltar ao caminho, é cortado e morre. Quem começa a se isolar, está com um problema. Já viu aquele irmão que era participante e agora não é mais? Já viu aquele irmão que fazia parte do grupo de senhoras? Pastora, missionária Cida, agora nem sabe quando vem, quando não vem. Deixa eu usar uma frase que o mundo denota ela de uma forma muito pejorativa, mas para a gente entender. Irmão, quem não é visto, não é lembrado, irmão. As pessoas não te vê, as pessoas não sabem quem você é. Ah, mas Jesus sabe quem eu sou. Deixa eu te dizer, se una ao corpo, busque mais estar junto com o irmão. É o irmão te fortalecendo, você admoestando o irmão e nós crescendo junto a Cristo. Ah, mas ninguém me nota, Mateus. Mas você não se faz notável. Irmão, você chega depois que o culto começa, vai embora antes que o culto acaba e ninguém lembra de você? É claro que não, mãe. Ninguém te vê. Você passa pela porta, não tem coragem de cumprimentar nem seus pastores. E depois, quer que todo mundo lembre de você, não olha na cara de ninguém, mas quer que todo mundo olhe na sua cara. Deixa eu te dizer, o congregar começa comigo. Diga assim, o congregar começa comigo. Não se isole, porque você perde a sabedoria. Ah, Mateus, mas eu tenho os meus afazeres. Tudo bem, às vezes um dia ou outro você vai assistir o culto pela internet. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você entender. Quem tem carro? Ou quem já viu um carro? Todo mundo já viu, Moisés, um carro? Já viu um carro? Um carro. Deixa eu te dizer uma coisa. Congregar pela internet é a mesma coisa de um step do carro. Quando necessário você usa, mas você vai usar o step todo dia? Sim ou não? Tira o step da sua vida, coloca a roda que Jesus te deu para te levar caminho ao céu, irmão. Ei, você que está pela internet aí, não esconde, não, é contigo mesmo. Está na hora de tu tirar o step, remendar e vir para a casa do Senhor. Diga para o irmão que está ao seu lado, você não foi chamado para rodar com step. Não se isole, não congregue virtualmente quando podemos estar na igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que é estar na igreja? Talvez seja uma pergunta plausível para esse momento, que já estamos encerrando. O que é estar na igreja, diaconisa Nayara? Mateus, estar na igreja é quando a irmã Margarete Ribeiro, diaconisa da casa do Senhor, me dá aquela ficha de membro. Eu preencho, ela sabe meu nome, meu telefone, a data do meu aniversário, e agora eu me torno igreja. Erro seu achar isso. A gente diz que a organização é necessária, mas o organismo é vivo. Organismo fora do corpo morre.
Organismo que é vivo, quando foge do corpo, se torna organismo morto. E se é morto para Cristo, não serve. Mateus, eu me torno igreja quando o meu nome está lá com o diácono Nilson, na relação dos dizimistas, ou está lá na relação dos 40 dias de jejum e oração, ou está lá na lista do irmão Zé Ferreira, que eu sou contribuinte de missões. É aí que nós nos tornamos igreja? Quem é igreja, faz isso. Mas não isso justifica para que você se torne igreja. Vou te dar um exemplo de quem é igreja. Tem culto de varões no sábado, sim ou não? Quem é igreja vai estar junto, irmão. Dia 24 de agosto? 26? 26 de agosto tem renovo. Onde você está, membro? Não, não preciso não. Sabendo que eu vou marcar uma viagem. Eita, cuidado para nessa viagem tu não ser cortado do corpo. Irmão, tem dia demais para viajar. Nós temos que priorizar aquilo que Deus estabeleceu na terra, que foi o corpo dele e o corpo de Cristo na terra. Não, mas vai ter programações dos adolescentes. Vai ter programação dos adolescentes. Não, mas que bobeira, cara. Irmão, os irmãos arrumam uns temas. Nossa, mas eu sou maduro, irmão. Cuidado para não madurar e cair, perder no meio do caminho, viu? Eu já ouvi comentários, porque eu estou líder de jovens com meu querido e amigo, presbítero Laércio Almeida. Diaconisa Maristela, Sarai, nós estamos juntos aí há um tempo já. O que eu escutei já de pessoas dizendo, não, mas que programação infantil. Aí faz uma programação espiritual, a pessoa está morta. Não, mas não, o que vai ser a programação? Quando alguém te pergunta o que vai ser a programação, pode ter certeza que ele não está sendo muito corpo, não. Ele está interessado no benefício do corpo, mas não em fazer parte do corpo. Não, mas o que vai ser a programação? Se for bom para mim, eu vou. Deixa eu te dizer uma coisa. O corpo de Cristo sofre para que a cruz dele seja pregada no mundo inteiro. Quando eu me torno o corpo? Quando eu estou junto. Irmão, não tenho nada contra, não tenho nada a favor. Neutralidade. Mas você entra pelaquela porta, eu entro pelaquela porta, não falo com ninguém, vou embora, não falo com ninguém. Será que nós estamos fazendo parte da igreja? De Cristo na terra? Que é baseada pela comunhão dos irmãos. Quando Jesus vai estabelecer os mandamentos, ele vai dizer assim, estabelecendo, reforçar. Eu vim para cumprir, ele disse. Ele vai dizer, mas Senhor, qual que é os mandamentos que o Senhor tem para nós? Ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus, café, viu, Nayara? Nunca se esqueça. Qual é a forma de amarmos a Deus? Diga comigo, café. Diga comigo, crente, eu sei que tu gosta de café. Café. Diga comigo, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Café. Ame a Cristo, café. Viu, Nayara? Deus abençoe. E ele diz assim, depois disso, ame ao seu próximo como a ti. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, é nesta comunhão que você mostra se verdadeiramente me ama. Não adianta, eu amo a Deus, mas vivo no monte. Não. Programação, que bobeira. Vigília? Não. Vigília missionária? Não, irmão, larga de mão disso. Irmão, deixa eu te falar. Saia fora das ideologias desse mundo e entre para as ideologias de Deus. Faça parte com vontade. Pare um pouco para conversar com os irmãos. Tem irmão que a gente nunca olhou, não sabe nem quem é. Ué, é visitante? O irmão está na igreja todo culto e tu não sabe quem ele é. Faça um compromisso com você mesmo. Eu quero conhecer todos os irmãos da igreja. Eu gostava quando ficava ali atrás com a nossa ilustre Margarete Ribeiro. Eu ficava, Margarete, como é que é o nome daquela irmã ali? Eu não conhecia. Irmã, Jean, Rayane, a irmã Fabiane. Não, eu não sei. Irmão, comunhão, união comum entre todos os crentes. O que acontece quando eu estou na igreja? Abra comigo, 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26.
alguns capítulos, não sei se a sua Bíblia é assim, mas algumas Bíblias têm um cabeçalho. No cabeçalho da Bíblia a qual eu estava vendo, diz assim: a necessidade da ordem no culto. Paulo está dizendo sobre a necessidade da ordem. Aí ele vai dizer assim, ó: que pois fareis, irmãos, quando vos... Para que Paulo ia dizer se não há necessidade de ajuntar? Mas Tereza, é uma falta de compreensão, não espiritual, mas lógica nesse sentido. Além de espiritual, é lógico. Ele vai dizer, quando vocês se ajuntais. Ou seja, ele vai dizer assim, olha, vocês vão se ajuntar. E quando vocês fizerem isso, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E faça tudo isso para a edificação de quem? Sua? Não, do corpo de Cristo na terra. Quando nós estamos na igreja, nós somos edificados. Quantas vezes nós viemos muitas vezes arrastados para a igreja, mas saímos pisando nas nuvens, porque o congregar, Deus usou o irmão, às vezes nem foi o pastor, mas um irmão cheio do Espírito Santo, chegou em você e falou assim, olha, você vai vencer, Deus me disse que você vai vencer, Deus me disse que a sua luta vai passar, e Ele vai prevalecer sobre a sua vida. Quantas vezes estamos aqui no meio das pessoas, Deus nos toma, usa um irmão, usa uma irmã, fala conosco, porque quando nós nos ajuntamos, a edificação nossa é garantida por Deus. É na edificação, é no ajuntamento. Então, quando eu estou na igreja, quando eu faço parte da igreja, eu sou edificado. Salmo 73. Coloque para mim aí o 17, só por favor, DCM. Salmo de número 73, o 17. Esse salmo é de um escritor chamado Asaf. Asaf agora no Salmo, depois tu vai passando o olho aí, coloca para mim o 1 aí, o 2, eu vou falar um pouco para a gente chegar no 17. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os com os livres de coração. Passa. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que escorregassem os meus passos. 3. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Pode ir passando. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham trabalhos como outros homens, nem afligidos como outros homens. Por isso a soberba o cerca, como um colar, vestem de violência e como de adorno. Passa. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Pode deixar no 17 agora. O que Asaf está dizendo no Salmo? Ele parou, Diácono Marcos Antônio, ele parou e começou a olhar ao redor dele. Ele começou a falar, olha, mas o ímpio é forte, a prosperidade é com o ímpio. Não, mas tudo vai bem com o ímpio. E eu aqui congregando, eu aqui servindo, eu aqui fazendo parte do povo de Deus, e os ímpios estão tudo bem, comigo parece vai de mal a pior, Mankátia. Aí no capítulo ele vai fazer assim, ó, no 2 ele vai dizer, quase que os meus pés escorregaram. Aí no 17 ele vai dizer assim, até. Esse até aí denomina uma circunstância que cirandou sobre ele até esse momento. Até esse momento os pensamentos dele eram de cobiça sobre os ímpios. Meu Deus, mas meu patrão é ímpio e é próspero, meu amigo é ímpio e é próspero, vai tudo bem com meu amigo. Aí ele vai dizer, até que eu entrei aonde? Até que eu entrei, eu vou conjecturar, até que eu entrei na igreja de Deus, então eu entendi o fim deles. Passa. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num tormento, ficam totalmente consumidos de temores. Vai. Como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Passa o próximo. Assim meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Vai. Assim me embutreci,
e nada sabia, fiquei como um animal perante a ti. Todavia, de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. O que Asaf está dizendo? Olha, até aí eu ia de mal a pior. Quando eu comecei a olhar, eu comecei a me desviar, a escorregar, a cair. Deixa eu te dizer, não olhe para quem está de fora. A grama do vizinho que está lá fora é verde, mas nós sabemos que a raiz dela será arrancada e jogada no lago de fogo. Aí Asaf está dizendo, mas quando eu entrei na presença, quando eu entrei no santuário de Deus, aí sabe o que aconteceu? Guardou-me com o teu conselho. Quantos conselhos nós recebemos nas casas de Deus, na igreja do Senhor, não? E depois, me receberás com glória. Ei, volta o anterior, por favor. O 22. 23. Todavia estou contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando tu vem à igreja, quando tu faz parte da igreja, mesmo que os seus pensamentos muitas vezes são difusos e nem você o conhece mais. É isso que Asaf está dizendo. Quando você entra na casa de Deus, não é você que se sustenta mais em Deus. Agora é Deus que te sustenta pela mão. Mas estou acabado. Entrou na casa de Deus, a mão de Deus está estendida para te levantar e te fortalecer. Quantos de nós, irmãos? Eu já tive N experiência, não vou contar. Algumas constrangedoras, algumas não. Mas de muitas vezes ter a possibilidade de não estar na casa do Senhor e vir, mesmo contra as minhas vontades, contra as minhas perspectivas físicas, mentais, psicossomáticas, mas entrei por aquela casa e Deus falou comigo como nunca antes. O problema é que o diabo quer nos roubar do lugar da bênção, porque ele sabe que quem congrega é edificado e a mão do Senhor o sustenta, mesmo quando ele não consegue. Eu não consigo, Senhor, mas eu estou aqui. E a mão do Senhor nos conduzirá. E eu encerro dizendo, não é porque ninguém te visita, não é que você está sozinho, solitário, Mateus, ninguém lembra de mim. O congregar começa comigo e com você. Não espere te visitar, venha à casa do Senhor. Não espere te ir lá buscar, você sabe o caminho da bênção, você sabe o caminho do lugar aonde você deve estar. A Bíblia está cheia de exemplos de quem foi visitado e quem não foi visitado. Jesus visitou a sogra de Pedro, sim ou não? Jesus em Mateus 25 diz, olha, bem-aventurados sois vós quando me deram de comer e eu estava com fome. Bem-aventurados sois vós quando visitarmos, quando eu estava preso. Mas Jesus também não visitou João Batista, seu primo. Jesus vai dizer, ele é o maior dos profetas nascido de mulher. Jesus foi visitá-lo? Não. A cabeça de João rolou, mas até hoje, o arrependei-vos de quem não se importava com a visitação, mas se encontrava no caminho do Senhor, fala conosco, arrependei-vos. Mateus, mas ninguém está não, mas é aquela igreja, não. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração. Eu até anotei. Olha o que Deus falou comigo. Enquanto nós, e eu encerro agora. Enquanto nós tivermos justificativa, não seremos totalmente justificados. Mas, por quê? Enquanto as justificativas nos levarem para longe da presença, nós não seremos justificados pelo justo Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não dê justificativas para não congregar.
procure alternativas para estar presente e fazer parte. Quem já ouviu a questão de vestir a camisa? Vista a camisa da onde você está inserido, seja aqui, seja lá, seja onde for, faça parte do corpo de Cristo na terra. É faca que amola faca, é ferro que amola ferro. Ei, muitas vezes nós batemos cabeça, mas saímos edificados. Muitas vezes é o irmão difícil que te torna uma pessoa melhor. Muitas vezes é o irmão que dá trabalho, ou muitas vezes você é esse irmão que lá na frente Jesus vai nos ajustando, vai nos encaixando, e lá no céu nós chegamos falando: obrigado, meu irmão, tu era difícil, mas me ajudou a chegar no céu. Meu irmão, me perdoa, eu era difícil, mas você me ajudou com a sua bondade ser melhor e chegar no céu. Não deixe de congregar porque ninguém te visita. Faça parte, seja cristão que congrega. Fique de pé. Falamos de várias coisas, de várias perspectivas. Mas agora eu posso fazer uma pergunta. Você que é cristão, deve congregar, sim ou não? Não deixe que te roubem do congregar. O congregar nos edifica, Deus nos levanta, e nós somos muito abençoados na congregação dos santos. Mas Mateus, por que eu devo congregar? Porque eu estou esperando, como o versículo diz. E quando o versículo diz, porque aquele grande dia, o dia é com D maiúsculo, o grande dia da volta de Jesus se aproxima. Quem quer ir com Jesus naquele grande dia? Não deixe de congregar. Deixe as diferenças de lado. Você não é obrigado a pensar igual a mim. Eu não sou obrigado a pensar igual a você. A doutrina bíblica é um só, a palavra é uma só, mas nós temos as nossas divergências como pessoas. Mas olhe com carinho, porque Jesus amou este irmão que muitas vezes você está odiando. Deus vai dizer assim, o natural é a gente gostar de quem gosta da gente. Mas você tem que amar até o inimigo. Olha para o irmão que está do teu lado aí, ele é seu inimigo? Olha para a igreja, olha aí para a igreja, vê se tem algum inimigo seu aí. Tem alguém que é seu inimigo? Não, não tem. Mas não deixe amar o inimigo e odiar o irmão. Ame o irmão e ame o inimigo. Ame congregar e ame ser feliz na congregação dos santos. Por que, Mateus? Porque aquele grande dia se aproxima e Jesus virá buscar o corpo, a noiva de Cristo, para as núpcias, e para aquele grande dia no banquete, a nova Jerusalém de Deus estará, e nós como um corpo, como uma igreja, cearemos com Ele. E glória a Deus por isso. Por isso, nunca deixe de congregar. Nem pelos seus traumas, nem pelas suas dificuldades, nem por ventos de doutrinas. Congregar é bênção e deixar de congregar é pecado. Jesus se agrada e nós somos edificados. Levante sua mão. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deste. Pai, não deixe que as picuinhas das nossas histórias nos leve do congregar. Pai, é maravilhoso estar com os nossos irmãos. Pai, eu sou difícil, nós somos muitas vezes difíceis, mas Pai, não nos deixe deixar a congregação. Nós somos o organismo vivo, mas também como organização temos que estar centrados e ser igreja. Por isso, Pai, dê a graça a este irmão que está magoado, que está entristecido, que está pela internet dizendo, esta igreja, mas não deixe as justificativas deixar que você não seja justificado naquele grande dia. Pai, eu peço a Ti que a Tua igreja tenha mais amor pela igreja. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que cada irmão que está aqui tenha a alegria de estar neste lugar e com alegria adorar ao Senhor.
Pai, se tiver alguém que está com rilia com outro, meu Pai, que nessa noite telefones comecem a tocar, meu Pai, que telefonemas comecem a ser feitos. Se porventura tiver alguém dentro de nós que tem alguma peleja, alguma briga, alguma facção entre eles, Pai, que o perdão prevaleça, porque se não estivermos unidos em um só corpo, não faremos parte daquele grande dia. Pai, que a união que traz a bênção esteja sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre esta igreja. Por isso, Pai, obrigado pela oportunidade de fazer parte da igreja do Senhor na terra, porque isso é maravilhosíssimo. Assim oramos, assim cremos, em nome de Jesus.